Bom dia, terceiro ano C. Hoje eu vou falar da atividade do dia que está no caderno Juntos pelo Saber 3 de língua portuguesa. É a última atividade do livro e fala sobre o conteúdo que a gente está estudando, o gênero textual, lenda. Vamos lá, as páginas 36 a 39, que são as últimas do livro. Nós temos aqui mais uma lenda, que é a lenda do Uirapuru. Vamos lá, vou fazer a leitura para vocês. Lenda do Uirapuru. Numa aldeia distante, há muito tempo, existia um jovem guerreiro chamado Quaraçá, que adorava tocar uma flauta de bambu pelas matas perto da aldeia. Em um de seus passeios pela mata, o jovem se apaixonou por Anahi, uma linda moça que era casada com o cacique. O jovem, ao saber que ela era casada, ficou muito triste, pois era um amor impossível. Em sua tristeza, resolveu pedir ajuda a Tupã, cantando e chorando muito por não poder viver aquele amor. Tupã resolveu ajudá-lo, transformando-o num pássaro colorido com lindas plumas de belíssimo canto. O Uirapuru voava pela mata e cantava sempre, encantando a todos com seu lindo canto. Sempre que sua amada aparecia, ele pousava em seu ombro e cantava para ela. O cacique da tribo quis aprisioná-lo para ouvir seu canto todos os dias. Fez uma arapuca, foi à sua procura e perdeu-se na floresta. A bela Anahi ficou sozinha, mas sua tristeza era consolada pelo lindo canto do Uirapuru, que todos os dias estava ao seu lado voando e cantando. Conta a lenda que o Uirapuru virou um pássaro mágico que leva sorte a quem o vê cantando. Domínio popular. Então essa é a linda lenda do Uirapuru, né, aquele pássaro conhecido. E aí tem uma explicação, digamos assim, indígena para isso. Vamos verificar o que diz a página 37. Aqui temos um quadro sobre a lenda do Uirapuru que você deve completar. Onde se passa a lenda? Você vai escrever aqui. Personagem principal. Você vai escrever aqui neste quadro também. E o fato misterioso sobrenatural. Então, onde se passa o local? É numa aldeia, é numa floresta, é numa cidade? É em que lugar que passa? Você vai escrever. Personagem principal. Lembra que a gente tem vários personagens, mas quem é o personagem principal desse texto? É o Uirapuru? É a Anahi? É o cacique? É quem? Só tem um personagem principal. Só uma dica, o personagem principal geralmente está ligado ao quê? Ao título também do texto. O texto fala sobre quem? Sobre o Uirapuru, sobre a Anahi ou sobre o cacique? O objetivo do texto principal do texto é falar sobre quem. Então, esse é o personagem principal. Fato misterioso sobrenatural. O que acontece de misterioso ou de sobrenatural nesse texto? Então, tem uma coisinha que acontece. Assim como todas as outras lendas, tem um fato misterioso sobrenatural nele. Você vai escrever aqui. Agora responda. Setinha amarela. Lembra que nesse quadro você vai escrever só um personagem, que é o personagem principal. Mas tem outros personagens na lenda. Então, você vai identificar e vai escrever aqui nesta linha quem são os outros personagens. Enumere os acontecimentos da lenda na ordem que acontece. Aí, o que você vai fazer? Vai voltar lá no texto, vai observar, vai fazendo uma leitura, acompanhando e vai marcando a ordem que as coisas acontecem. Aí tem os quadrinhos aqui. O índio guerreiro, ou seja, você vai enumerar, colocar os números, tá? Na ordem que acontece. O índio guerreiro se apaixona pela bela Anahi. Aí, por exemplo, isso aqui é a primeira coisa que acontece. É a segunda. É a terceira, a quarta ou a quinta coisa que acontece. Você vai colocar o número de acordo com a ordem. Quaraçá pede ajuda a Tupã, que o transforma em pássaro. Qual é a ordem?
O cacique tenta aprisionar o Irapuru e desaparece na floresta. O Irapuru se transforma em um pássaro mágico que canta todos os dias para consolar a sua amada. E o índio guerreiro toca sua flauta de bambu pela floresta. Então, tudo isso acontece no texto, porém não está nessa ordem aqui. Não escrevam 1, 2, 3, 4, 5, não. Você vai escrever de acordo com a ordem. Então, você vai fazer a leitura. Aquilo que aconteceu primeiro, você vai colocar 1. O que aconteceu, a segunda coisa que aconteceu, você coloca 2. A terceira coisa que aconteceu, 3 e assim por diante, tá bom? Volta lá no texto, verifica aqui o que vai acontecendo, o que aconteceu primeiro. E aí você vai e coloca lá no texto. Vai lendo e vai colocando aqui na ordem, tá bom, meus amores? Questão 6. Circule os adjetivos na frase abaixo. Tupã resolveu ajudá-lo, transformando-o num pássaro colorido com lindas plumas de belíssimo canto. Lembra da outra aula que eu expliquei para você? Tem um outro vídeo falando sobre o que é adjetivo. Então, nessa frase aqui, você vai marcar apenas as características do sujeito, sejam características, adjetivos, pode ser bons ou maus, não importa. Por exemplo, bonito, belo, feio, bravo, valente, arrogante. Tudo isso é adjetivo, é característico, ou seja, triste também é um estado, então também é um adjetivo. Tá? Então, observem aqui, façam a leitura. Tupã resolveu ajudá-lo, transformando num pássaro colorido, com lindas plumas e belíssimo canto. Aí tem, por exemplo, alguns adjetivos, dado que ao pássaro. Então, esse pássaro aí, ele tem algumas qualidades, algumas características, alguns adjetivos. Então, você vai circular esses adjetivos, tá bom, meus amores? Página 38. Agora é a hora da produção de texto. Sim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever uma lenda. Porém, você vai fazer um reconto. Então, você vai fazer isso, ó, bem aqui tá dizendo. Pesquise outras lendas e escolha uma de que você goste muito. Leia muitas vezes até aprender a contá-la oralmente, ou seja, até contar ela falando, né? Contar oralmente. Depois de memorizar os principais acontecimentos e outras informações importantes da lenda, reconte-a por escrito na folha abaixo. Dicas, orientações, não esqueça, a lenda tem sempre um acontecimento sobrenatural misterioso e como você vai recontá-la, deverá recriar alguns fatos. Use a imaginação e mãos à obra. Então, meus amores, pode ser uma lenda que já está aqui nesse livro, pode ser outra lenda que, se tá bom, você vai recontar a seu modo essa lenda, tá bom, meus amores? E aí aqui nessa última página, na página 39, você vai fazer uma ilustração para acompanhar o seu texto e vai escrever aqui, recontar a sua lenda, tá bom? Lembrando que ilustração seja um desenho que tem a ver. Percebam que aqui nas lendas, essa do Irapuru, as outras que a gente já viu, tem um desenho também que tem a ver. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, tem o casalzinho de índios e tem o pássaro na mão, que é o Irapuru. Então, tem a ver com o texto, a ilustração. Então, na hora de vocês fazerem a ilustração tem que fazer sentido. Não vai fazer o desenho de uma casa e contar uma lenda da Iara. Tem a ver, né? Então, se for contar a lenda do Saci, faz um desenho do Saci. Vai recontar a lenda da Iara, desenha a Iara. Vai recontar a mula sem cabeça, por exemplo, faça um desenho que tenha a ver, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.